Então, boa noite, pessoal, todo mundo aí de casa que está assistindo o treinamento online, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre finanças pessoais, tá? Não vai ser, assim, um treinamento muito profundo, não vai ser um treinamento que vai entrar em detalhes, mas eu quero dar dicas para vocês sobre como se organizar financeiramente, tá? Dicas que me ajudaram a fazer a minha organização financeira e a sair do vermelho, né? As gurias que me conhecem, que frequentam as reuniões, sabem que quando eu entrei na Mary Kay, eu estava numa situação financeira periclitante, como eu falo, né? Aquela coisa, aquela bola de neve, faz um empréstimo para pagar o cartão e assim vai indo, né? Aquela coisa. E aí, como é que a gente consegue dar a volta por cima? Como é que... E nem só para quem tá... Não é só para quem tá no vermelho, mas também, assim, a pessoa que trabalha, trabalha, trabalha só consegue pagar as contas. Não consegue sobrar uma grana, não consegue fazer um planejamento, né? Ter uma previdência privada, alguma coisa assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, conto com a participação de vocês também. Quando tiverem dúvidas, se for relacionado ao assunto, a gente faz durante a explicação, senão lá no final a gente resolve todas as dúvidas, certo? Então, olha só, essa foto, ela é muito representativa, né? Porque muitas vezes chega o final do mês, a gente fica meio apertado e tu não sabe para onde foi o dinheiro. Onde está o ralo? Onde está o buraco? Vamos descobrir. Ai, peço desculpas, né? Eu tô ainda me recuperando, não tô 100% com uma voz irritante, nem eu aguento. Então, olha só. O que a gente pode ganhar, conquistar com o controle das finanças pessoais, né? Ó, o pessoal já começou a falar que tá travando. Gente, o problema da videoconferência quando trava, geralmente é a internet de vocês. Tá? Desculpa falar isso, mas se tem alguém que está assistindo direitinho e outras pessoas que está travando, aí de repente pode tentar fechar, se tem muita janela aberta, Facebook, outras janelas, né? Tá fazendo muita coisa com a internet junto. Esse programa de conferência, ele é bem pesado mesmo, tá? Então, se a internet não for muito alta, ou então se tiver muita coisa rodando junto, vai travar. Não é daqui, tá, gurias? Então tá. Então, você gostaria de sair do vermelho, né? Ou saber quanto que tu tem sobrando para comprar aquela bota no shopping sem ficar apertado. Ou então não ficar mais negativo, conseguir fazer planejamentos de gastos. Ou então gostaria de sobrar uma grana no final do mês para ter uma previdência privada, ou para poder começar a guardar o dinheiro para comprar um carro, ou simplesmente realmente saber, né, quanto que tu pode gastar com aquele mês, ou com supérfluos, ou para planejar uma viagem, né? Vocês gostariam disso, gurias? E meninos? Meninas e meninos, né? Vocês gostariam de ter esse controle financeiro? Quero saber, quero interagir com vocês. Hoje vamos bater um papo, tá? Então tá. Sempre que eu faço essas perguntas, a resposta é positiva. Dificilmente alguém vai dizer não. Tô no vermelho, tô bem aqui. Torço pro Inter, gosto do vermelho, quero ficar no vermelho. Não, né? Geralmente a gente quer ter uma situação financeira saudável, a gente quer poder se programar, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? O que mais que vocês querem? O que vocês acham que traria de benefício para vocês ter um bom controle financeiro? O que vocês conseguem imaginar? Né? Eu sei que quando a gente está sem o controle financeiro certinho da gente, é uma coisa que deixa a gente extremamente agulhado. Né? Uma coisa que incomoda, pode tirar o sono, pode dar até dor de barriga, né? A gente realmente fica muito inseguro, né? Exatamente, Daniele, tira o sono mesmo, aquela coisa assim, tu deita para dormir, tu não consegue pregar o olho. O que eu vou fazer para sair dessa situação? Ou então, tu está muito a fim de comprar um carro, ou comprar uma casa, ou então o filho quer, sei lá, fazer um curso no exterior, de onde que eu vou tirar a grana? Ó, a Nédia está falando, programar uma viagem, cobrir algum imprevisto, investir. Gente, o investimento, ele é o nosso ganho futuro, né? É extremamente importante. Se eu sempre só trabalhar para pagar as minhas contas, vai ter um momento que eu não vou mais conseguir trabalhar, e aí como é que eu vou pagar? Né? A gente sabe que no Brasil, infelizmente,
a aposentadoria não mantém o nível de vida que a gente tem quando a gente está trabalhando. Então, tem que conseguir fazer sobrar um pouquinho hoje para a gente ter o benefício lá adiante, certo? Então, todos esses benefícios, gente, tudo isso parece distante se a gente não cuidar das nossas finanças e se a gente não tiver com o olho em cima, né, do nosso dinheiro. Muitas vezes não é nem a questão do quanto a gente ganha, porque se tu ganha 10 mil, mas tu gasta 15 por mês, tu tá numa situação pior do que quem ganha 3, mas gasta 2.500, né? Só que como é que a gente vai fazer para descobrir essas coisas? Como é que a gente vai fazer para poder identificar tudo isso? Eu paro assim, às vezes, porque estou passando slide, né? O que a gente precisa? A gente precisa de tempo, a gente precisa de vontade, a gente precisa de dedicação. Por que tempo? Eu vou mostrar para vocês que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um levantamento das nossas finanças, da nossa situação atual, né? E depois a gente vai passar por um período de análise e tem que ser e é um período que não adianta. Eu não consigo. Quem nunca fez o controle financeiro não consegue parar em 1 hora, 2, 5 horas fazer todo o seu planejamento. Vai ter que identificar algumas coisas que a gente só consegue identificar com a passagem do tempo, tá? Segundo, vontade, porque eu vou falar para vocês, é extremamente simples, mas é trabalhoso. Então, se não tiver com muita vontade, se não tiver assim com muita vontade mesmo, não vai, tá? Aí nem diz, pode até desconectar e ver novela, sei lá que horas que são, que não sei se está passando novela, mas assim, se não tiver com muita vontade, não adianta, porque não vai dar certo, porque é trabalhoso. Não é difícil, nada é difícil, né? É que nem contar até 10 mil. Não é difícil, mas é trabalhoso, tá? E dedicação, né? Vai ter que ser persistente, não é uma coisa que a gente, não é um hábito que a gente adquire de uma hora para outra, então precisa da dedicação e da vontade, tá? Então, vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Essa não precisa responder aqui, tá? Só pensem com vocês. Qual que é o gasto mensal médio com almoço? Se tu almoça fora, né? Se tu é uma pessoa que almoça fora. Se tu não almoça fora, então qual que é o gasto médio com supermercado, com alimentação? E teu gasto mensal médio com lanche e café? Ou então com farmácia? Com supermercado, com roupa. Olha, supermercado várias vezes ali, né? Que supermercado vai bastante dinheiro, né, gente, no supermercado. Mas o que mais que a gente pode colocar aí? Gasto com balada. A gente tem uma vida social, né? Gasto com diversão, ou gasto com viagens, ou gasto com... Quanto que tu gasta de gasolina todos os meses? Qual é o teu gasto de transporte por mês? Vocês, alguém aí soube falar de cabeça? Só respondam sim ou não. Se alguém soube esses números de cabeça, assim. Ah, tá, eu sei. Pá, 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 pá. A Nédia sabe quanto tu gasta com tudo isso? Que maravilha, Nédia. Tu já está a um passo de conseguir fazer o teu acompanhamento financeiro. Mas eu vou falar para vocês. 90% das pessoas que tu pergunta qual é o teu gasto médio com o almoço, a pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe responder, tá? Então, o que a gente vai fazer para descobrir isso? Exatamente, Betina. E aí, a gente vai ver o que a gente faz com essa informação. Olha só, o primeiro passo, para quem não faz, tá, o controle financeiro, as meninas que já têm aqui, que já estão falando, ó, a Nied, inclusive, tem até uma planilha, é maravilhoso, ela já tem a informação reunida, tá? Então, mas quem nunca fez, quem não faz, quem, assim, recebe o dinheiro, vai gastando, vai recebendo, vai gastando, e não tem aquele controle. O primeiro passo é anotar todos os gastos durante um mês. Então, vamos aproveitar, dia 1º já é segunda-feira, né? Dia mundial da dieta e dia mundial também da organização financeira. Combinado? Então, anotar todos os gastos durante um mês. Por todos. Gente, não é os maiores, não é alguns, não é só os que eu lembro. É todos os gastos durante um mês. Isso inclui tanto o aluguel, até as moedinhas do parquímetro, do café, porque eu vou ter que identificar o meu perfil de gasto, tá? O objetivo disso é saber quanto e como se gasta e em quê.
Isso fará com que seja possível identificar os ralos que levam o nosso dinheiro embora e saber onde a gente pode apertar o cinto. Se for preciso apertar o cinto, não estou dizendo que todo mundo precisa, né? Nem todo mundo precisa. Mas mesmo que não precisa apertar o cinto, pode ter um controle financeiro para saber onde pode investir, né? Se está a fim de fazer uma compra maior, se pode ser à vista, se pode ser parcelado, porque às vezes tu quer fazer uma compra um pouco maior, se tu sabe que tu vai ter a grana, faz à vista e faz uma proposta, de repente, para conseguir um desconto fazendo à vista, né? Então, o que eu vou anotar? Absolutamente tudo. A minha dica, tá? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Aí tá na minha outra bolsa, porque eu troquei de bolsa, botei tudo lá na outra. Eu tenho junto com a minha... Hoje eu faço no celular, eu até vou falar do aplicativo que eu uso, tá? Mas quando eu comecei, eu tinha uma cadernetinha pequena que eu colocava ela junto com a minha carteira. Então, eu abria a carteira para fazer um pagamento, enquanto a pessoa estava ali fazendo o troco, eu abria a minha cadernetinha e anotava ali. 12,50 almoço. Daí, era tempo. É só isso, gente. Vai anotar o dia, né? E aí vai colocar 12,50 almoço. Pode anotar também se pagou em dinheiro, se pagou em cartão. Isso vai depender da vontade de vocês de fazer um controle mais minucioso ou não, tá? Mas anota tudo. Se pagar com cartão de crédito, Lu, o que eu faço? Porque o dinheiro não vai sair agora. Anota também. Durante esse mês, tu vai ver quanto tu gasta para viver. Porque tu não vai pagar hoje, mas tu vai pagar no mês que vem, né? Se tu pagou com cartão de crédito. Então, tu tem que ver quanto que custa para ti viver, certo? Então, essa é uma dica, tá? Para quem não está acostumado, pega uma cadernetinha mesmo, compra lá no R$1,99, um caderninho pequenininho, deixa junto com a carteira. Entregou o dinheiro ou o cartão para a criatura do caixa, abre o caderninho, anota o gasto, fecha e guarda junto. Sempre. Deixa sempre na carteira, por quê? A grana ou o cartão está na carteira. Cada vez que for pegar a carteira, o caderninho já está junto, não tem como esquecer. Combinado? Então tá. Esse é o primeiro passo. Então vamos combinar. Começamos segunda-feira, anotamos todos os... Gente, eu vou falar para vocês, não é fácil. Falar é fácil, a teoria é bem fácil. Mas na hora, né, de começar, exatamente, Danuta. Esse é o primeiro momento, né? Porque quando tu começa a anotar, que tu começa a visualizar, já tem um efeito que é o seguinte. Tá, então de repente eu nem vou comprar isso para não ter que anotar na caderneta, né? A gente para de gastar, é que nem em dieta que a gente tem que anotar tudo que come. Ai meu Deus, não vou nem comer isso para não ter que anotar ali que eu vou ficar com vergonha. Então, esse já é um efeito interessante. O ideal é que a gente não altere o nosso perfil de consumo neste mês para a gente realmente poder identificar o ralo, né? Porque se tu começa a não... olha as gurias falando ali. Exatamente. A sensação de bem-estar, de ter o controle financeiro é muito boa, gurias. Eu vou falar para vocês, no momento em que eu me vi numa situação complicada, tá? De grana. E sou meio orgulhosa. A minha mãe tá online aí, não sei se minha mãe e o pai estão assistindo. Beijo para vocês. E aí me vi numa situação meio complicada, assim, não quis, né? Pedir, eu digo, não, eu vou conseguir sozinha dar a volta. E foi aquele momento, assim, que eu tive que sentar e ver qual era o tamanho do rombo. Porque muitas vezes a gente não sabe o tamanho do rombo, né? A gente sabe lá que tá, né? Tem que economizar um pouquinho, tem que começar a pagar as contas. Só que às vezes, se tu não sabe o tamanho do rombo, olha só, tu pode até começar a economizar, só que se tu tá no cheque especial, de repente tu tá pagando R$500 de cheque especial e tu tá conseguindo economizar só 400, digamos. Então tu não tá saindo do buraco, tu tá te afundando cada vez mais. Então é muito importante. Quem tá no vermelho, eu vou falar porque eu tava mesmo, tá? Quem tá no vermelho tem que pegar e fazer o levantamento, tirar uma fotografia da sua situação financeira desse momento. Quanto que eu tenho no banco, quanto que eu estou devendo, quanto que é o cartão de crédito. Se for necessário, liga, exatamente, não pode se boicotar. Liga para a gerente e diz assim, olha, estou numa situação, não estou conseguindo dar volta, vamos fazer um empréstimo aí para eu pagar em tantas vezes e tal. Gurias, isso é sério, tá? Esses juros que a gente paga, tanto no cartão de crédito,
quanto no cheque especial, comem toda a nossa grana. Comem toda a nossa grana. Aquele trabalho suado, né? A sola do sapato gasta, tudo mais trabalhando, vai tudo em juros de cartão de crédito e tudo em juros do cheque especial, tá? Então façam isso. Se vocês estão numa situação realmente mais complicada, analisa, vê quanto realmente tu tá devendo, né? Se tu tá no vermelho, vê quanto tu tá devendo e tenta negociar. Negocia com o banco, porque os juros do empréstimo é muito menor do que os juros do cartão ou os juros do cheque especial. Tenta fazer um empréstimo, um MPO, que é o Microcrédito Produtivo Orientado do Banco do Brasil, né? Danuta, eu vou te falar, eu saí do buraco com Mary Kay. Foi Mary Kay que me tirou do buraco. Porque hoje até na reunião teve uma menina que falou, né, que ela tá trabalhando com Mary Kay só no tempo livre, porque ela ainda, né, ela é funcionária, ela trabalha numa loja, ela é vendedora numa loja, e ela tem fixo, né? Então o fixo para ela é muito importante. Eu disse para ela, o fixo para mim é uma droga, justamente porque ele é fixo, porque eu não consigo subir com ele. O que eu enxerguei em Mary Kay? A possibilidade de ganhar o equivalente ao meu esforço, né? Por isso, realmente, para mim, o fixo, gurias, eu não quero mais saber de trabalho fixo. Eu quero mais de ganhos fixos, né? De um salário fixo. Eu quero saber de um ganho que eu possa dobrar de um mês para o outro, ou pelo menos aumentar 20% cada mês. Fixo para mim não me serve, né? Até porque se eu estou disposta a trabalhar 5 vezes mais do que o mês passado, eu quero ganhar 5 vezes mais. Isso não acontece? A gente tem um trabalho fixo? Tu trabalha mais, muitas vezes mais do que a pessoa que está do teu lado, vocês vão a mesma coisa. Então, fui longe, né? Vamos voltar para o assunto, já nem me lembro mais o que a gente estava falando, deixa eu ver aqui. Bom, isso aí, fazer o levantamento, anotar tudo, tá? Me perdi, faltou alguma coisa, de alguma informação? Vamos voltar aqui para o treinamento. Então, anotar, tô bem louca já, tudo, de tudo, de tudo, certo, pessoal? Isso é extremamente importante. E outra coisa, mas até a moedinha do café. Sim, gente, para a gente poder identificar, a gente precisa anotar tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Confiem, é assim que a gente faz, tá? É por isso que eu falei antes, né? Se vocês estão realmente dispostos. Quem está realmente disposto, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Então, o segundo passo. Então, passaram-se um mês. Exatamente. Às vezes, né? Às vezes, nossa, quando eu morei fora do Brasil, eu lembro quando o dinheiro do café era contado. Os centavos lá era, né? Hoje tem dinheiro para tomar café, amanhã não tem dinheiro para tomar café. Então, o segundo passo, gente. Então, vamos supor, vamos se teletransportar para daqui a um mês. Todo mundo lindo, maravilhoso, com as suas cadernetas bem preenchidas, né? Fizeram anotação de todos os dias. Vocês vão categorizar os gastos, tá? Claro, existem gastos para mim que não tem para vocês, gastos para vocês que não tem para mim, por isso que é bem importante anotar e anotar tudo o que se gastou, para depois poder fazer essa categorização. Por exemplo, alimentação. Eu sou uma pessoa que eu almoço fora, eu não cozinho, tá? Não faço comida em casa. Então, mas tem tudo aí, né? Gastos pessoais, aqui foi só um exemplo, tá? Alimentação, almoços, lanches, jantas, supermercado, lazer. A gente precisa de lazer também, né, gente? A gente trabalha, não é só para pagar conta, né? Então, balada, cinema, gastos domésticos, aluguel, condomínio, telefone, luz, internet, outros tantos. Eu não tenho filhos, mas quem tem filho vai ter ali colégio das crianças, uniforme, material escolar. Por isso que é importante vocês realmente anotarem durante um mês para saber o que tem, né? Em muitas categorias vai ter aquela categoria outros. Por exemplo, ali em gastos pessoais. Farmácia, roupas, cabeleireiro, cosméticos e outros. Por que tem esses outros? Existem imprevistos, né? De repente, uma semana lá, ligou, teve aniversário de uma amiga, uma grande amiga, tu vai comprar um presente para aquela amiga, né?
Aí tu vai pegar e vou colocar gastos pessoais outros. Por que em outros? Não é um gasto muito recorrente, ele não acontece assim muito fixo todo mês, e então tu vai botar ali na categoria outras essas coisas mais esporádicas. Transporte, quem tem um financiamento de carro, a gasolina, o pedágio, estacionamento, táxi, tudo, gente. N coisas. Tudo que tiver lá anotado no caderninho de vocês naquele mês vai entrar em alguma categoria. Nem que tenha que ser uma categoria outras. Ah, eu também, Paula Leme, só dou Mary Kay. Minhas amigas e amigos, tudo fazem aniversário, ganham Mary Kay. E adoram, né? Porque depois repõe o produto e a gente, né, consegue mais que quem. Também dou bastante Mary Kay de presente. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo. Primeiro, anotar tudo loucamente. Segundo, categorizar. Aí, então, depois disso, a gente categorizou. A gente vai analisar os nossos gastos. E a gente vai fazer a projeção. Quando a gente analisar o gasto, a gente vai poder identificar onde é que é o ralo. Porque esse cálculo mágico, ele é a coisa mais simples, mas dá um medo. Dá um medo de fazer esse cálculo, gente, eu sei que dá. Porque ele é muito duro na resposta dele, né? Ele joga na cara da gente. Se a gente pega lá, qual é a minha receita e quais são meus gastos? Dá um medo de fazer isso. É tão simples e a gente não faz, né? E a gente não faz. Então, receitas. Receita da Nutra é tudo que entra. Tudo que entra de dinheiro, tá? Então, quem tem lá o seu, vamos falar em valores fixos, né? É o balanço, exatamente, média. É fazer o nosso balanço. É um cálculo simples, né, gente? Mas dá um medo de fazer. Então, o que tu vai fazer? Vamos trabalhar com valores fixos. Vamos supor que a pessoa tem uma carteira assinada, não trabalha com Medicaid, ela ganha R$ 2.500 por mês, tá? E aí os gastos dela estão em 2.800. Oh, por que será que ela não consegue dar volta? Por que será? Já que os 2.500 são fixos, olha que horror ter um salário fixo, né? A gente não consegue aumentar. E tu gasta 2.800, tu tem ali um delta, uma diferença de R$ 300 que tu vai afundando R$ 300 todos os meses. E aí, quando a gente tem tudo categorizado direitinho, tu vai saber onde é que eu posso apertar esses R$ 300, né? Então, tu vai ver, não precisa ser tudo na mesma categoria, eu posso tirar, então eu vou diminuir R$ 50 aqui, eu almoço fora, mas eu estou almoçando num restaurante que é meio caro, eu acho que eu posso almoçar naquele restaurante só uma vez por semana, nos outros dias eu vou almoçar naquele outro que é um pouquinho mais longe, mas que é mais barato. Eu estou gastando muito em táxi, de repente eu vou pegar alguns ônibus durante a semana. Então, tu vai tirando de onde tu consegue diminuir apertar o cinto, né? Então, se tem que diminuir R$ 300, tira lá R$ 50 da alimentação, ou então até passa a fazer comida em casa às vezes, né? Aperta o cinto em algum lugar. Ou então lá em roupas, sei lá, tem R$ 200 de roupa. Gente, diminui, tira. Balada, tá gastando R$ 400 com balada por mês, né? Na hora que a gente tem que organizar as finanças, corta a balada, corta a cerveja. Não precisa cortar total, mas diminui. Liga para os amigos e diz: olha, baby, se quiser me ver, hoje a cerveja é aqui em casa e tá indo atrás o pack, né? Ou então convida a galera para tomar um chá na tua casa, para ter os amigos, jogar o War, que a gente não gasta nada, né? Mas é importante realmente, os supérfluos são aqueles gastos assim que a gente não precisa até regularizar a situação financeira. Não digo que precisa cortar, porque a gente tem que viver, mas a gente precisa diminuir muito, tá? Enquanto a gente está organizando financeiramente a vida, certo? E aí, o que eu falo isso de ver onde é que eu posso cortar é essa projeção. Então, tá, esse mês eu gastei 600, eu gastei R$ 500 com almoço, mas eu vou tirar R$ 50 aqui. Então, eu vou gastar só 450 com almoço. Não, vou tirar assim, para fazer números redondos. Eu gasto 500 com almoço, mas eu vou cortar aqui porque eu estou almoçando muito sushi, né? Vou cortar um pouco de sushi, comer uma comida assim mais simples. Vou cortar R$ 100. Então, eu vou ter R$ 400 por mês por almoço. Essa daí é a minha projeção de gastos,
tá? Então, aí eu vou fazer essas projeções. Eu vou analisar os meus gastos, ver onde que eu preciso economizar e fazer a projeção. Gente, eu não estou falando realmente não só para quem quer sair do vermelho. Tem gente que não está no vermelho. Mas se tu não está no vermelho, só que tu está a fim de comprar um carro, tu tem que fazer sobrar dinheiro igual. Se tu não está no vermelho e tu tem um carro, mas tu não tem uma previdência privada, de repente seja o momento de pensar numa previdência privada, né? Se tu tem um monte de dinheiro e tá tudo ótimo e tu só ganha muito dinheiro, tá aí, tá bom, que bom, né? Aí tu me ensina tu como é que faz. Quarto passo: monitorar os gastos para sempre, tá? Quem quer ter liberdade financeira tem que saber dos seus gastos forever, para sempre. Monitorar. O que eu quero dizer com monitorar os gastos? Então vamos lá. Eu decidi que vou diminuir R$ 100. Eu gastava, nem sei quanto que é, tá? Esses valores estou falando números cheios para a gente conseguir fazer um cálculo legal. Eu gastava R$ 500 em almoço fora. Vou ter que apertar o cinto e diminuir para 400. Um valor que eu consigo ver que tá, né, gente? Não vou pegar e também dizer, então eu vou gastar R$ 50 de almoço. Impossível. Completamente impossível, tá? Então, número real, vou gastar R$ 400. Adianta alguma coisa, faltando 2 meses para o final, eu ir lá e somar tudo que eu gastei com o almoço e ver que eu gastei R$ 600? E aí querer, não, fiquei fora do orçamento. Se assustar? Não adianta. O que vocês vão fazer? Vão pegar o montante mensal que vocês imaginaram, fatiá-lo, né? Pode ser por semana, então pega os R$ 400 de almoço, divide por 4, R$ 100 por semana. E aí faz esse acompanhamento semanal, tá? Eu hoje faço acompanhamento diário, né? Porque eu gosto de ter tudo muito bem. A média também divide por dia. Quando a gente começa a ver os benefícios, né, desse controle, a gente começa a querer mais controle, né? Mas, para quem não está acostumado, pode começar fazendo semanal. Então, sabe que tu vai ter naquela semana R$ 100 para gastar no almoço, né? E aí tu vai acompanhando. Chegou lá no domingo, tu fez lá, gastei 110. Vou ter que, né, compensar isso na semana que vem. Vou ter que comer um sanduíche um dia aí para compensar o que eu não posso extrapolar. Dá para jogar. Ou então assim, chegou no final da semana, gastei 90. Então vou almoçar de novo naquele restaurante, mas só uma vez, né? Tu diz, tipo, não vai gastar os seus R$ 400 ao longo do mês, tá? Isso para todos os gastos, gurias, dividam eles por semana. Lanches, janta, balada, tudo, divide ele por semana. Fica muito mais fácil. A gente só não consegue dividir aqueles gastos que são mensais. O aluguel, o pagamento das contas, né? Que vem uma vez só por mês e aí tem que pagar. E assim, falando desses outros gastos, né, que eles ocorrem diluído ao longo do mês, tá? Com esse controle financeiro, gente, vocês vão se sentir muito mais seguros. Por quê? E aí, com o tempo, claro que vai ter que ter alguns ajustes. Não é no primeiro mês que vocês vão já acertar de cara a projeção, tudo lindo, maravilhoso. De repente, apertei demais o cinto aqui no supermercado, eu não consigo fazer supermercado com esse tanto que eu me determinei. Aí, vai adaptando, né? Vai adaptando. Vocês vão ver como é bom a sensação de quem tá no vermelho sair de vermelho, isso não tem nada melhor, né? Uma delícia. Mas quem também não tá no vermelho, como é boa a sensação de tu pegar, ver a tua planilha, né? Pode ser feito numa planilha de Excel, pode ser feito num caderno. O método vai depender de vocês, como vocês se sentem mais confortáveis. Vocês vão ver como é bom poder abrir a planilha e dizer, gostei muito daquela bolsa lá, não sei onde, no shopping. Deixa eu ver aqui na minha planilha. Olha só, eu tenho sobrando tanto. Mesmo com todas as contas pagas, eu tenho sobrando tanto. Eu posso ir lá comprar essa bolsa à vista. Ou então, nossa senhora, não dá para comprar à vista, mas eu posso parcelar em 3 vezes. Vai lá que tu vai conseguir fazer, sem entrar no vermelho, né? Gente, mas isso
realmente, como falei, é bem trabalhoso, né? Tem que querer bastante, tá? E aí, quero falar para vocês sobre um livro que eu li que é maravilhoso. Segredos da Mente Milionária, tá? Ó, eu não lembrava o autor hoje na reunião para dizer, é do Harv Eker. Ele é maravilhoso. A Nájila tem, quero saber depois o que tu achou do livro. Gente, no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura de ter uma educação financeira, né? A gente não tem, muito pelo contrário, o nosso país é um país até muito religioso e existem algumas religiões que consideram o lucro uma coisa negativa. Vai dizer que vocês nunca ouviram falar, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? Lucro é feio. Ou então, quando a criança pega dinheiro na mão, o que a mãe faz? O que a mãe diz para a criança? Vai lavar a mão que dinheiro é sujo. Não é isso mesmo, gente, que a gente escuta desde criança? Que dinheiro, né? O que aquele lá? Aquilo lá tem muito dinheiro. O que ele faz de errado? Né? Exatamente. É uma visão que a gente vem desde criança, então aquilo vai internalizando na gente, né? Dinheiro é sujo, não posso pegar dinheiro. Ou então, existem uma série de outros fatores psicológicos que às vezes influenciam no nosso relacionamento com o dinheiro, que às vezes a gente nem sabe, tá? E uma coisa que esse livro fala, que é muito legal, é que todo mundo tem como se fosse um termostato financeiro, né? Termostato financeiro, o que é? Vamos comparar com um termostato de um ar-condicionado. Então, dentro dessa sala aqui, eu tenho um ar-condicionado que está mantendo a temperatura a 22 graus, né? Eu programei lá, 22 graus, ele está mantendo a 22 graus. Só que lá na rua está um calor de 40 graus. Lá na Danuta, né? Danuta aí 40 graus. Aí chega alguém, abre a janela, esquece a janela aberta, o que vai acontecer com a temperatura dentro da sala? Vai subir. Porém, meu termostato vai entrar em ação, vai ligar o ar-condicionado e a temperatura vai descer de novo para os 22 graus, certo? Mesma coisa ao contrário. Se a gente está aqui em Caxias, 5 graus lá fora, a temperatura despenca. Mas aí, liga o ar quente, o termostato vai manter a 22 graus. Nós temos um termostato financeiro. Olha que interessante. Nem sabia. Temos. E a gente precisa regular direito o nosso termostato. Porque se a gente tem um termostato calibrado no nível da pobreza, não importa o quanto tu trabalhe, não importa o quanto tu ganha de dinheiro, não importa o teu salário, tu vai manter sempre aquele nível da pobreza constante para sempre. Tá? Isso não é verdade, gente? O livro mesmo diz. Não acontece às vezes daquela criatura que é pobre, ganha na Mega Sena, ganha sei lá o quê, fica rico 2, 3 anos depois, voltou para a pobreza? Porque o termostato daquela pessoa está aqui embaixo, certo? Agora tu pega o Roberto Justus, o termostato daquele homem é aqui em cima, o termostato daquele homem é nas alturas. Tu pode raspar ele de cima a baixo, tu pode deixar o homem sem nada para vestir. Um ano depois, ele vai estar aqui em cima de novo. Porque o termostato financeiro dele está programado para abundância. Enquanto o termostato de algumas pessoas está programado para escassez. Esse livro nos ajuda a identificar quais são as crenças limitantes que fazem a gente manter o nosso termostato lá embaixo, tá? E a reprogramar a nossa forma de pensar. É muito legal, realmente recomendo. Eu, quando terminei a leitura desse livro, eu comecei de novo. Achei muito legal. E é um livro assim, ó, que eu vou ler a cada 6 meses, eu vou ler de novo o livro. Ele não é muito grosso, então em 2, 3 dias dá para fazer a leitura dele, tá? Ele é maravilhoso. E vou dar uma palhinha para vocês, porque da metade para o fim, teve uma página que cheguei até a tomar um susto, porque eu não sabia, tá? Mas o Har, ele diz que existem duas formas da gente ficar milionário. Quem não tem dinheiro, porque dinheiro gera dinheiro, a gente sabe que dinheiro gera dinheiro, né?
porque quem tem dinheiro tem capacidade de investimento e o investimento gera dinheiro. Mas ele diz que quem não tem duas formas, né, de ficar milionário. Uma é com o nosso trabalho ativo adquirindo passivos. O que é passivo? É aquilo que a gente ganha dinheiro sem trabalhar. Então, se tem imóveis para aluguel, essas coisas assim, tu vai trabalhar ativamente, comprar um imóvel para alugar e daí aquilo é um passivo, certo? É o que vai nos dar dinheiro sem a gente estar trabalhando ativamente. E a segunda forma, gente, de ficar milionário, adivinha qual é? Adivinha qual é? É trabalhar numa empresa multinível. Onde estamos nós todas lindas e formosas? Trabalhando em empresa multinível. Né, Nédia? Ó, eu cheguei a tomar um susto. Cheguei a tomar um susto quando eu li aquilo. Eu disse, mas tá aqui? Tá aqui agora? Sim, eu tenho toda certeza que eu vou ficar milionária. Né? Não é fantástico? Fiquei bem feliz. Realmente está escrito no livro, tá? Podem ler, não sei o que estou falando. Não é nem a senhora Merten, acho que está falando. Está escritinho no livro. Certo, gurias? E guris, quero saber, tem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Posso responder alguma coisa? Falem, agora é com vocês. Diga lá, Nied. Nied, depois a gente conversa, então, tá? Me manda ali uma mensagenzinha no Face, de repente, que a gente conversa. Pra mim fica complicado abrir assim, porque é muita gente. Rosana, querida, muito obrigada. Tá, manda agora que eu vou entrar logo depois do treinamento e aí eu olho. Realmente eu não sou muito ativa ali. Gente, posso responder dúvida de mais alguém? Foi tudo certo? Passo a passo, como sair do buraco, como erguer. Algumas pessoas que aproveitam sim, que estão ruídas e por isso não podem. Sim, a gente pode fazer uma coisa relacionada a isso mais específica com o erguer, tá? Vamos ver, né, Dani? As ferramentas tu tem todas, né? Ai, falando em ferramentas, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vou sumir do vídeo só um pouquinho, tá? Desculpa. Voltei, tô bem louca hoje. Olha só. Eu disse para vocês que no início eu fazia com o meu caderninho, né? Hoje em dia eu tenho um aplicativo que ele pode ser baixado tanto no iPhone quanto num Android, tá? O nome é Canarinho. Procurem lá na Apple Store, ele é grátis. Tem algumas funções que só liberam se tu faz o pagamento faz uma doação, pode ser qualquer doação. Ele é um aplicativo bem legal. Ó, esse aqui é ele, tá vendo? Deixa eu mostrar assim. Tem gráficos, a gente pode colocar ali as contas, o dinheiro que a gente tem na carteira, as contas aqui, ó, a programação de ganhos, de gastos. Essa linha vermelha, então, é o meu gasto. A linha azul é o que eu programei para gastar no mês, tá? A linha verde é o que eu ganho, mas eu sei que tem um diferencial. E por que isso? Porque isso aqui eu vou compensar com as minhas vendas em Mercay. E a linha vermelha é o meu gasto. Então, olha só, tô bem econômica esse mês, né? Não tô gastando nada. Olha que bonito, tá? Então, esse aplicativo, o nome é Canarinho. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui uma coisa legal. Ele gera gráficos super bacanas que daí tu pode ver onde é que está indo mais dinheiro, de onde estão vindo as tuas rendas principais, porque tu pode cadastrar vários tipos de renda. Então eu tenho cadastrado ali Mary Kay vendas e Mary Kay bônus. Então eu tenho ali, deixa eu ver o que mais que tem de legal. Tu pode definir a tua meta diária. O gráfico por barras, assim, também te mostra quais são as categorias que tu está gastando mais. Então, não adianta eu querer economizar numa categoria que eu gasto 100 pila por mês. Eu tenho que puxar o cinto. Se eu preciso puxar o cinto, eu vou puxar o cinto nessas categorias que eu gasto mais, que estão aqui em cima. O que é que tem aqui? Ah, umas coisas aqui que eu ando gastando.
tá? É bem bacana, realmente é bem bom. Ele tem vários recursos, ó, tá? Tem várias coisas. Canarinho é o nome. Ele é grátis, mas tem algumas funções que só libera se a gente faz uma doação. Eu fiz uma doação de R$ 20 porque eu realmente achei que a doação que ele pede lá, tá? O desenvolvedor é brasileiro e, inclusive, quando eu tive dúvidas sobre o programa, eu mandei mensagem, mandei e-mail para ele, ele respondeu na hora, então vale a pena. E tem a versão web também. Procurem aí no Google, Canarinho Finanças, tá? É bem legal. Não, é um programa que ajuda a gente a fazer mesmo controle financeiro. Certo, gente? Hoje, ó, 45 minutos quase, né? Ainda não fechou os 45, mas era a previsão. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo para todo mundo. Alguém tem mais alguma dúvida antes de nos despedirmos? Gostou, Nédia? Que bom. Tu, pelo visto, já tem um controle financeiro bem legal, né? Isso é ótimo. Por nada, Ferrer. Hasta luego. Que bom que tu pode participar aqui. Então tá, gente. Um beijo grande para vocês. Uh, Não esqueçam sempre, né? Mary Kay é uma oportunidade para a gente mudar de vida. Foco no foco. Acreditem em vocês e acreditem na empresa, que nada segura a gente, tá? Um beijo grande, tenham um ótimo fim de semana. Tchau, gente!